Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Sexta-feira depois da 70ª. A necessidade da precaução. Portanto, quem pensa em estar de pé, veja que não caia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Irmãos e irmãs, São Paulo diz, portanto, esses homens, por mais que tenham tido a vantagem dos dons de Deus, mesmo assim por causa de seus pecados, perecerão. Portanto, com isto em mente, quem pensa por qualquer raciocínio sutil estar de pé, isto é, estar em estado de graça e caridade, veja, cuide diligentemente para que não caia, seja pecando ele mesmo, seja induzido outros a pecar. Então, caístes do céu, astro brilhante, filho da aurora, que é o Lúcifer, diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, e no Salmo 90, versículo 7. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. E o próprio São Paulo, em outro lugar, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz: vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta. Irmãos e irmãs, devemos notar que são numerosas as coisas que nos fazem cair. Fraqueza, falta de vigor, como as crianças, os idosos e os doentes, que caem na vida natural. Conforme Isaías, ele diz: jovens robustos podem cambalear. E isto, irmãos, nos acontece por conta da tibieza no bem agir e pela frequência das instabilidades. Caímos também sob o peso de nossos pecados, assim como os asnos caem sob uma carga pesada demais. E isso acontece através de nossa negligência em arrepender-nos. Uma multidão de coisas que nos arrastam, assim como cai uma árvore ou uma casa quando muitos a derrubam à força. Caímos assim por conta de investidas de inimigos. A lubricidade do caminho, e assim caímos como andarilhos na lama. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres. Livro de Eclesiástico, capítulo 28, versículo 30. Caímos também por descuido em guardar nossos sentidos. Há variedades, irmãos e irmãs, de armadilhas, e então caímos como peixes na rede, porque o justo cai 7 vezes, e isto acontece pela corrupção das coisas criadas. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Palavra do Senhor, graças a Deus. E tem mais. A ignorância quanto ao que se deve fazer, e então caímos facilmente, como cegos. Se um cego conduz ao outro, tombarão ambos na mesma vala. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isto acontece quando não aprendemos aquilo que é necessário que saibamos. O exemplo de outros que caíram, assim como os anjos caíram pelo exemplo de Lúcifer, fonte turva e manancial contaminado. Tal é o justo que cede diante do ímpio. E isso, irmão, acontece quando imitamos o ímpio, o inimigo. Está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 26. E também o peso da carne, pois a carne, quando corrompida, pesa na alma, assim como uma pedra amarrada ao pescoço de um nadador. Mas a montanha acaba por cair. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 18. Isto é, o que acontece quando minamos o corpo. Tudo isso, irmãos, está na palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.